Hoje nós vamos estudar o capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Jesus tinha sido condenado pelo Sinédrio e por blasfêmia contra Deus, mas eles tinham medo, porque eles mesmos podiam apedrejar Jesus. A lei permitia. O pecado de blasfêmia era um pecado que cabia o apedrejamento. Eles tinham medo que, dado a multidão, era o período de Páscoa, a cidade cheia, e levam até Pilatos. Eles entregam Jesus para Pilatos. Ou seja, rompeu o dia, a noite toda, ele ficou lá preso. Os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. A decisão é matar Jesus. E amarrando-o, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Pilatos era o governador da Judéia, e Herodes Antipas era o governador da Galileia. Mas a sede era Cesareia, a sede do governador da Judéia era Cesareia. Mas era comum na época da Páscoa, na festa que dava muita gente, 3 a 4 vezes mais a população, Pilatos sempre vinha para Jerusalém. E entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui Judas não se arrependeu, Judas teve remorso do que ele fez com Jesus. Mas por que Judas vendeu Jesus? Judas entendia que o projeto de Jesus era um projeto... Jesus era terreno. E que ele, ao vender Jesus, a entregar Jesus jamais seria morto. Jamais seria condenado, porque ele tinha poder para se contrapor. Bastava um sopro de Jesus que mataria a todos. Ele reinaria na terra. Uma imaginação equivocada, porque o reino de Jesus era um reino espiritual, não era um reino terreno. O projeto do Messias não era terreno. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até hoje, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito pelo primeiro profeta Zacarias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estipulado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Aqui é interessante nesse texto é que esses homens podiam matar Jesus inocentemente. Matar Jesus podia. Jesus não tinha nada, ele não fez nada que levasse à condenação. Uma condenação de morte de cruz, que era a pior de todas. Mas não podiam ficar com dinheiro. Com dinheiro não podia ficar, porque aquele dinheiro foi comprado, e é muito complicado. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não houve quantas acusações te fazem? O interessante é que Jesus não se defendeu. Ele ficou calado. E muitas vezes nós vamos entender que o homem de Deus, ele não precisa falar nada.
Basta ficar calado. Basta ficar calado. Jesus não se defendeu, ficou calado. Ele não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a de admirar-se grandemente o governador. Estão te acusando disso, daquilo, e tu não fala nada. Muitas vezes nós somos acusados e não tem que falar nada. Se nós temos uma consciência tranquila, meus irmãos, não tem que responder nada. É um exemplo que Jesus dá para nós aqui. Nós fomos acusados de uma coisa grave, muitas vezes, ficar calado é a melhor solução. Uma injúria, uma difamação, uma calúnia. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás, que era um assassino, um homem que tinha cometido um crime. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? O entendimento dele é que o povo ia optar por soltar Jesus, porque Barrabás era um criminoso. Quanto mais, condenado, né? Porque sabia que, por inveja, os tinham entregado. Ou seja, ele entendia que os fariseus tinham entregado Jesus por inveja. Que ele não tinha crime algum de morte. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. A mulher de Pilatos manda esse recado para eles: olha, não te envolvas com ele, porque eu tive um sonho muito forte e eu sofri muito, né, por conta deste homem, a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram, convenceram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então aquela multidão foi convencida por esses homens que tinham prestígio. Era uma autoridade, era o sumo sacerdote. No meio do povo, convenceu o povo, persuadiu o povo. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois queres que eu solte? Respondeu ele: Barrabás. Como o Pilatos era um político, e você sabe que o político ele tem que seguir a voz do povo, né? Ele, para se manter no cargo, replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, respondeu todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, quanto mais ele perguntava, mais o povo gritava, aumentava o tumulto. E já estava acontecendo um tumulto muito grande naquele momento. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Isso não resolve o problema, né, meus irmãos? Lavar as mãos condenando Jesus resolveu o problema? Claro que não. Ele era o governador, ele é quem decidia. Ele podia dizer: esse homem aqui não vai ser condenado, acabou. Eu não vou condenar Jesus. E pronto. Ele foi covarde. Ou seja, ele pensou mais na questão política, né, do que tudo. Ele queria agradar o povo, a população, para se manter no cargo. Ele foi covarde. E o povo todo respondeu: caia sobre o seu sangue e sobre os nossos filhos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Meus irmãos, isso é muito forte. Aqueles homens que estavam condenando Jesus, aquela multidão enorme, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Na vida de Mateus 24, no sermão profético de Jesus, que Jesus disse que em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, aquilo vai acontecer. E no ano 70, o general romano Tito destruiu Jerusalém e o templo,
E diz que ali morreram mais de 1 milhão de pessoas. O historiador José fala isso. E naquela data em diante, do ano 70, os judeus foram dispersos pelo mundo afora e passaram quase 2000 anos dispersos, voltaram a Israel. Em 1948, quando foi criado o Estado de Israel pela ONU, pelo brasileiro que presidia a ONU, Oswaldo Aranha. E ainda hoje nós estamos vendo Israel com guerras e mais guerras, uma região sem paz, por conta dessa frase, possivelmente, eu creio. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando as vestes, cobriram-se com um manto escarlate. Desculpem. Meus irmãos, Jesus esteve entre nós, ele vestiu 6 vestes. É interessante que cada veste de Jesus representa alguma coisa. A primeira veste foi aquela cintilante, resplandecente, quando Pilatos remete Jesus para Herodes Antipas, porque ele sabia que ele era da Galileia, e Herodes devolve para Pilatos, e ele lá coloca um manto resplandecente para zombar de Jesus. Mas aquele manto ali representa todo o pecado da humanidade sobre Jesus. O pecado da humanidade que eu falo, o pecado dos governadores, dos reis. Desculpem. O pecado da primeira roupa é dos governadores, dos reis que eram maus. Mas a segunda veste, cobriu-lhe com um manto escarlate. Essa é a segunda veste. Tira o manto cintilante, o manto, e agora coloca a segunda veste, que é o escarlate, perante lá Pilatos, que representa os soldados, o sangue daqueles homens que mataram tanta gente. É a segunda veste, que é o manto escarlate. Tendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram as suas próprias roupas. Essa é a terceira roupa de Jesus, as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Quando Jesus ia, na caminhada para o Gólgota, para ser crucificado, ao sair encontraram um sirineu, era a cidade de Cirene, que fica na África, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz pela via dolorosa. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram a escrita na sua acusação: Este é o rei dos judeus. Na verdade, ele é rei do mundo, meus irmãos? E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias, o reedificas, salva a ti mesmo, se é filho de Deus, e desce da cruz. Ali onde Jesus está sendo crucificado é uma passagem, é uma estrada. E ali muitos que vão passando, vão cada um blasfemando de Jesus. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo. E agora, de fato, lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam se crucificado com ele. Nós tínhamos 2 ladrões, um à esquerda e um à direita de Jesus.
E os dois diziam impropério também contra Jesus. Mas aqui é interessante que quando Jesus profere daquelas 7 palavras na cruz, a primeira palavra é: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Aquela palavra toca o coração de um deles. E aquele homem, ele é batizado em Cristo ali na cruz. Aquele homem, ele reconhece que é pecador e se arrepende. Aquele homem crê em Jesus, que ele diz que Jesus é rei, tem um reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus morre ali, naquele momento ali da morte, aquele homem, a sua alma foi para o paraíso. O seu corpo voltou para a terra e o seu espírito voltou para Deus. Como o Espírito de Jesus, quando ele pronuncia a 7ª palavra: Pai, na minha mão entrega o teu Espírito. O Espírito humano de Jesus voltou para o Pai. Mas desde a hora sexta, a hora nona, das 12 às 15, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui é a maior angústia de Jesus. Porque ali o pai tinha que desamparar, ali ele corta agora a relação com o pai. Porque ali ele tinha que abandonar o filho para que ele morresse. Essa era a maior angústia. Jesus perde a comunhão com o pai naquele momento, a comunhão com Deus Pai naquele momento. Deus meu, porque me desamparaste. Acho que esse aí é o maior momento de Jesus. Ele agora perde totalmente a comunhão com o Pai. E alguns do que ele dizia, ouvindo-lhes, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo o embebido de vinagre, colocando nas pontas de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Por que eles acham que falaram de Elias? Porque tinha uma profecia que dizia que Elias viria antes do Messias. Jesus tinha dito que Elias veio e não sabiam, e fizeram com Elias, né, o que iam fazer com ele. Elias era na figura de João Batista, no espírito de João Batista. Depois de 400 anos, num período interbíblico, intertestamentário, o último profeta foi Malaquias e agora apareceu João Batista depois de 400 anos. E João Batista foi o precursor para fazer, pegando o batismo de arrependimento, abrindo, né, o caminho para Jesus. Então Elias era o que era o João Batista, na figura de João Batista. No espírito de João Batista, pelos seus modos, seus hábitos de comida, no deserto, pregação no deserto, e seus vestimentos, etc. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito humano, natureza humana. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Meus irmãos, nessa hora aqui, foi uma coisa muito forte. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos entender isso aqui. Alguns dizem que eles ressuscitaram e voltaram para Israel e muitos viram. Não tem como, irmão. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, que ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. E quando você ressuscita num corpo glorificado. Aqueles foram para o paraíso, esses homens já. Foram para lá com o corpo glorificado. Aqui é uma amostra do que vai acontecer conosco, com os salvos. Quando Jesus voltar pela segunda vez, vai acontecer isso aqui. Vão sair dos sepulcros num corpo glorificado. Esses homens não ressuscitaram num corpo mortal e morreram de novo. Não tem lógica. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aqueles homens que guardaram o templo, né? Eles realmente disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus.
Estavam ali muitas mulheres observando de longe, para elas que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e mulher de Zebedeu. Caindo da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamando José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-se num pano limpo de linho. Aqui é a sexta veste. Nós fazemos na terceira veste. Na quarta veste era a túnica de Jesus. As roupas de Jesus eles lançaram sortes. Mas a túnica eles não rasgaram para se cumprir a profecia. A quinta roupa de Jesus foi um pano que colocaram em Jesus na cruz. Era comum na crucificação eles ficarem nus. E Jesus colocaram um pano. Então essa é a quinta veste de Jesus. Cada veste tem um significado. Ali representa a nudez, representa o pecado original. E aí, quando ele agora vai para o túmulo, é a sexta veste, que é linho, era a tradição dos judeus, você não coloca a pessoa num linho e coloca no túmulo. E o depositou no seu túmulo novo que fizera, abria na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados em frente à sepultura Maria Madalena e outra Maria. O sepulcro de Jesus, ele tem uma calha, e a pedra é uma pedra redonda, pesada. Você roda essa pedra dentro da calha e fecha o túmulo. Eu e minha esposa temos o privilégio de estar dentro desse túmulo. É uma coisa emocionante, meus irmãos. Talvez, eu diria que foi uma das maiores emoções da minha vida. É estar no túmulo vazio. O único túmulo vazio na face da terra é o de Jesus. Não há outro. Os demais, Confúcio, Buda, Maomé, todos os outros, o túmulo não está vazio. O único túmulo vazio no mundo, na face da terra, é o de Jesus. Então foi uma emoção muito grande. Eu e minha esposa, quando estivemos nesse túmulo, vendo que Jesus esteve ali há 2000 anos. Disse-lhe Pilatos, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reunindo-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, está falando de Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Para Jesus era um embusteiro. Jesus era uma série de pessoas inescrupulosa. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não suceder que, vindo os discípulos, roubem, e depois digam ao povo: se todos mortos, será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, e de guardar o sepulcro como bem o pareceu. Eu tenho uma escolta, vai lá e guarda. Indo eles montaram o guarda do sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então eles selaram a pedra. Esse capítulo aqui termina dizendo assim: selaram a pedra, para quê? Para que se ela fosse arrombada por alguém, haveria realmente uma prova que aquele túmulo foi arrombado. E aí, essa escolta fica lá, o tempo é selado, e esse capítulo conclui com Jesus, sepultado. Jesus está dentro dessa sepultura, com vários vigias, com vários soldados romanos, e com esse túmulo selado. E vamos ver no versículo 28,
no capítulo 28, depois, como se deu a ressurreição de Jesus. Que Deus nos abençoe.